Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast que nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa. Estrelando a cada episódio uma forma diferente de começar, tá ótimo. Esse episódio não possui qualquer intenção de ofender, expor ou prejudicar nenhuma das vítimas. Nesse episódio usarei termos corretos e respeitosos, baseados na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, e na Lei Brasileira de Inclusão. A intenção do programa é apenas entreter. Então, hoje o episódio é meu. Só que pela primeira vez, nesse caso os dois conhecem. O Brian até disse que ele iria fazer o episódio. Mas eu fui talaricado aqui, né, pelo jeito. E eu já imaginei que ele conhecesse o caso. E foi um dos motivos que eu até queria fazer esse episódio, porque é uma nova dinâmica. Nesse episódio eu quero tentar uma nova dinâmica. O que eu contar da história, e se eu tiver deixado de passar alguma coisa, se eu tiver pegado uma fonte que contou alguma coisa errada, talvez, aí o Brian vai poder me corrigir e também adicionar ao caso das coisas que ele souber e trazer a opinião dele também. Olha a responsabilidade, eu tenho que acrescentar com informações verídicas e ainda dar a minha opinião. Pois é. Acho que estão esperando demais. Bom, mas a história começa mais ou menos assim. Em fevereiro de 1978, uma série de eventos enigmáticos abalou a comunidade de Yuba County, na Califórnia, e entregou investigadores por décadas. Também conhecido como Yuba County 5, o caso envolveu 5 jovens com deficiência intelectual e problemas de saúde mental, que desapareceram de forma misteriosa. E eu vi que o certo é deficiência intelectual. Eu acho que nosso sistema evolui tanto, cara. Pois eu é. nem sei qual que é o correto. Mas... Não, daqui a uns anos não vai ser mais o correto, mas ok. Não, eu tinha visto num podcast de 2023. As meninas estavam conversando. Mas como é que chama aquele negócio? É deficiência? A pessoa, não, é capacidade reduzida, não é deficiência, isso aí é pejorativa. Pô, E agora voltou, agora deficiência e deficiência intelectual parece muito pejorativo, né? Deficiência intelectual, pelo que eu sei, por exemplo, sobre autismo, né, que é o caso desse que nos fala, e deficiência intelectual só se refere como que propriamente intelectual. Por exemplo, no espectro autista tem pessoas que são prejudicadas na comunicação e no intelecto, são os dois parâmetros para poder medir o autismo. Sim. E aí, às vezes a pessoa vai ter uma comunicação boa, mas vai ter um intelecto defasado. E aí essa defasagem intelectual se refere apenas ao intelecto. Agora, se, por exemplo, a pessoa que tem um TDAH, isso não é deficiência intelectual. Sim. A pessoa pensa, ela só tem um jeito diferente que o cérebro dela funciona, né? Ai, Lei Brasileira de Inclusão, me ajuda aí. Olá, ouvintes, tudo bem? Brian do Futuro aqui, tô editando esse episódio e eu pesquisei, verifiquei e é isso mesmo. O termo correto hoje no Brasil é pessoa com deficiência intelectual. A ideia é priorizar a pessoa e não a condição. Então a gente não usa mais portador de deficiência e nem mesmo termos que são claramente pejorativos, como por exemplo retardado, né? Esses termos não se usam mais. Hoje a gente prioriza a pessoa e diz pessoa com deficiência intelectual. Bom, eu vou começar falando sobre os jovens envolvidos. Eles eram um grupo conhecido como Os Rapazes. E o grupo era composto por Ted Weir, de 32 anos na época, que era o integrante mais velho do grupo. Ele era conhecido por sua personalidade doce e educada e por adorar macarrão com queijo. Ele morava com a mãe e trabalhava como zelador em meio período em uma escola local, através de um programa de apoio a pessoas com deficiência. Em seu grupo também tinha Jack Madruga, 30 anos na época, que era o motorista do grupo e proprietário de um Mercury Montego de 1969, turquesa e branco. Específico. Muito específico. Jack era descrito como um homem quieto, introvertido, porém muito inteligente e amoroso. Ele vivia com sua mãe e era apelidado carinhosamente de Doc.
pela família. Diferente de outros membros, Doc não tinha um diagnóstico oficial de deficiência intelectual, sendo considerado apenas um aprendiz lento. Ele era totalmente funcional, possuía carteira de habilitação, gerenciava suas próprias finanças e dividia o aluguel com a mãe. Também no grupo temos Bill Sterling, que tinha 29 anos na época. Ele era o melhor amigo de Doc e era descrito como um homem profundamente bondoso e profundamente religioso. Ele passava horas lendo literatura cristã e era conhecido por sua natureza calma e não conflituosa. Também temos Jack Hilt, de 24 anos na época, que era o membro mais jovem e vulnerável do grupo, apresentando a deficiência intelectual mais severa. Ele era descrito como um rapaz tímido e inocente, que raramente tomava iniciativa própria, preferindo seguir as instruções e o ritmo dos outros. Seu irmão disse que apesar de Jack Hilt ter 24 anos de idade, tinha a mentalidade de um adolescente de 16 anos e até namorava na época. E por fim, o último integrante do grupo, Gary Matias, de 25 anos na época. Gary serviu no exército dos Estados Unidos na Alemanha no início dos anos 70. Ele tinha treinamento em técnicas de sobrevivência em condições adversas. Ele sofria de esquizofrenia paranoide e havia sido dispensado do exército por problemas psiquiátricos. No entanto, durante seus surtos antes do tratamento, ele podia se tornar agressivo e confuso, chegando a ter problemas com a polícia e ser internado em hospitais psiquiátricos militares. Porém, na época, Gary era considerado um exemplo de superação. Ele tomava seus remédios rigorosamente, trabalhava com o padrasto em um negócio de jardinagem e não tinha incidentes há 2 anos. Agora a gente vai passar para o próximo tópico, que é antes do desaparecimento. Posso só comentar uma coisa sobre Exatamente, eu queria dar uma pausa para você comentar sobre o grupo, comentar o que você sabe. Então, talvez eu tenha errado o número das pessoas que tinham deficiências intelectuais. Parece que agora são 2, então. Enfim, os outros eram algumas coisas bem leves, que não eram deficiências intelectuais até hoje, na verdade não são. Mas que na época não se sabia, então todo mundo era colocado no mesmo saco. Mas aparentemente só 2, então, tinham um certo prejuízo perante a sociedade por causa das suas condições neurológicas. Brian do futuro aqui de novo e, na verdade, não. No início, apenas um deles tinha formalmente diagnosticado uma deficiência intelectual, assim como eu tinha dito no início do episódio. O que aconteceu é que o Gary Matias vai ter o diagnóstico formal dele no incidente que ele teve no exército, o qual, inclusive, por coincidência, eu vou relatar logo em seguida. Mas, a princípio, dos 5, apenas um deles era formalmente diagnosticado com uma deficiência intelectual. Um detalhe interessante que eu lembrei ele serviu com o exército dos Estados Unidos lá na Alemanha, e ele tinha sido preso do exército, né? Ele tava preso. E aí ele passou a noite lá. E no dia seguinte, um dos oficiais foi tirar ele da cela que tinha acabado o período que ele tinha que ficar preso. Só que quando o oficial, assim, abriu a cela, ele tava totalmente pelado. E ele deu um murro nesse policial bem no rosto. Do nada. Assim, o policial não fez nada pra ele. Não foi com ele que ele tinha causado algum conflito pra poder ser preso. Mas esse policial, por algum motivo, ele tomou um murro desse cara. E aí só imagina, né? Você vai soltar um cara que tava preso e aí tem um maluco pelado te socando. Não, pera. Desculpa. Você quer falar alguma coisa sobre o grupo em si? Qual é o nome do mais novo? O mais novo é o Jack Hilt. Então, o Jack Hilt, ele tem uma condição em que ele vai ser o filhotinho do grupo. Então, ele vai ser a pessoa que todo mundo vai querer proteger e tal. Até porque, algumas vezes, eles sofriam bullying ou outros tipos de agressão ali das outras pessoas. E o Jack, por ele não ter uma cognição tão empadronizada com os outros colegas, às vezes ele nem entendia isso. Então o pessoal tava ali tirando sarro dele e ele nem sabia o que tava rolando, entendeu? Já as outras pessoas, os outros amigos, inclusive o Jack Madruga. Isso, ou o Doc. Ele que era o cara que costumava cuidar ali do resto do grupo, entendeu? Ele era mais tranquilão, assim, no sentido de... É difícil fazer esse episódio sem ser cancelado, né, cara? Pois é, muito complicado. Ele é um aprendiz lento, pode ser? É porque é isso que eu tava falando, que provavelmente só tinha dislexia, entendeu? Ele tinha dificuldades acadêmicas e sociais. Apesar de tirou carteira, entendeu? Ele era uma pessoa que Sim. conseguia lidar ali com a situação. E aí, por causa disso, ele meio que tomava um papel meio paternalista com os outros amigos, né? Enquanto todo mundo tava ali tirando sarro deles, às vezes eles nem estavam entendendo, ele tava ali comprando briga pra poder defender os caras, entendeu? Então a posição deles no grupo é mais ou menos essa. O Jack vai ficar mais cuidando do outro pessoal. Inclusive ele era o motorista do grupo, né? Ele levava o pessoal pra cima e pra baixo. Até porque ele tinha um ciúme quase doente desse carro. Ele não deixava ninguém encostar nessa porra desse Mercury. Ele tinha então esse papel, tipo, ele era o pai do grupo.
Já o Hilt, ele era o filhotinho. Entendeu? Era o carinha que todo mundo tava protegendo ali. O grupo ele era conhecido sempre por estar junto, e o que eu vi no documentário da Netflix é que eles eram conhecidos por ficar dando voltas pela cidade e cumprimentando absolutamente todo mundo. Todo mundo. Sim, eles tinham esse costume. Tá, mas vamos para antes do desaparecimento. Em 24 de fevereiro de 1978, os 5 homens foram com Mercury Montego do Doc para um jogo de basquete universitário na cidade próxima de Chico. Eles disseram às suas famílias que esperassem por eles em casa por volta das 10 horas daquela noite, pois todos deveriam competir no torneio de basquete no dia seguinte, e já tinham separado seus uniformes e pedido para seus pais que os acordassem na hora certa. Eles decidiram dirigir até Chico na mesma noite para torcer pelo time de basquete da UC Davis, em um jogo fora de casa contra o Chico State. Após a vitória do time de Davis, o grupo retornou ao carro de madrugada e dirigiu para uma curta distância de Chico State até o Bears Market, no centro de Chico, onde compraram salgadinhos, refrigerantes e caixa de leite. Era pouco antes do horário de fechamento da loja, às 10 horas. A atendente mais tarde se lembrou dos homens porque ficou irritado com a entrada de um grupo tão grande, o que atrasou seu processo de fechamento da loja naquela noite. Ou seja, temos uma prova que o grupo estava próximo das 10 horas nessa loja. Quando amanheceu, a família notou que nenhum dos rapazes ainda tinha aparecido, e nenhum deles tinha telefonado avisando de algum problema. Eles simplesmente tinham desaparecido. Tá bom, eu quero parar nessa parte antes do desaparecimento, porque aqui tem informações importantes. Quando eles disseram que eles foram ver o jogo, eles realmente foram ver o jogo, porque até onde a polícia sabe, o caminho tá certinho. O jogo terminaria mais ou menos um pouco antes das 10 horas, e depois do jogo eles foram ir num mercado comer alguma coisa. E várias pessoas testemunharam que eles foram no jogo, e a moça que é dona da loja, ela testemunhou que eles também entraram. Então, eles não estavam indo para um lugar, eles não mentiram para os pais deles, eles estavam falando a verdade. Eles realmente acreditavam que eles iam voltar para casa naquela mesma noite, porque eles já tinham organizado tudo pro jogo no dia seguinte, que eles iam ter numa final do torneio de basquete deles, e eles estavam muito entusiasmados para isso. Eu imagino que até eles foram ver o jogo porque eles estavam muito entusiasmados nessa parada de querer jogar e aí querer ver uma pessoa jogando, sabe? Tem um pouco disso. Quando você tá praticando um esporte, você quer também ver outras pessoas jogarem para entender estratégias, sabe? Para sentir aquela emoção da partida. Um detalhe interessante a ser mencionado aqui é que esse pessoal, esse grupo de amigos, eles tinham uma coisa muito fixa com o horário, principalmente o horário de voltar, né? Até porque eles tinham certa autonomia, mas a família tomava bastante cuidado. Então, quando eles diziam que ia voltar às 10, eles sempre voltavam às 10. E é justamente isso que faz esse caso, esse episódio da vida deles ser tão estranho para a família, porque dá 10 horas da noite e eles não voltam, né? Então, não é aquele... deu 10 horas, talvez tenha acontecido uma coisa. Não, deu 10 horas, não voltou, tem uma coisa muito errada aí, que eles geralmente voltam nesse horário, entendeu? Eu lembro de estar assistindo um documentário desse caso, e um dos irmãos, eu não lembro exatamente de quem, de ele acordar naquela manhã e instantaneamente a mãe dele chamar ele e falar que eles tinham que sair porque os garotos não tinham voltado. Então faz muito sentido que eles fossem tão certinhos na hora de voltar para casa, desse desespero instantâneo, e já chamar as autoridades quase que instantaneamente, né? A polícia então começou as investigações. Eles ficaram um tempo sem saber para onde os jovens tinham ido, até que de repente algo aconteceu. E aí a gente vai para a parte do carro do Doc. Eles encontraram o carro do Doc dias depois numa estrada de terra lamacenta e nevada, a cerca de 112 quilômetros de distância de Chico, o oposto da onde eles foram ver o jogo. O carro estava destrancado, porém sem a chave, e com uma das janelas parcialmente aberta. Estava em perfeitas condições de funcionamento, com cerca de 1/4 de tanque de combustível restante. Dentro do veículo foram encontrados restos de lanche e um mapa rodoviário da Califórnia dobrado. Apesar de ter subido uma estrada de terra extremamente acidentada, não apresentava nenhum arranhão ou amassado na parte inferior, talvez significando que Doc estava dirigindo com cuidado até o local. Não muito longe do carro, eles avistaram 4 pegadas, indo uma direção subindo a montanha. Passaram alguns dias, a polícia congelou o caso, porque eles não conseguiram informação nenhuma, porque eles só encontraram o carro. Por ser uma
região montanhosa, né, com muita neve também, com a neve chegando até meio metro, ficou meio difícil de encontrar mais pistas, então eles ficaram um bom tempo sem encontrar nada. O caso foi até congelado, até que 4 meses após o desaparecimento, a polícia foi alertada por um grupo de motociclistas que passava pela região e sentiu um odor horrível e avistou uma janela quebrada de um trailer de serviço florestal. Ao investigar, a polícia encontrou o corpo de Ted Weir sobre a cama, envolto cuidadosamente em 8 cobertores, com os braços cruzados como se fosse alguém em processo de mumificação. Porra, 8 cobertores? 8 cobertores, e ele foi coberto cuidadosamente, assim, ele tava tipo muito ajeitado, como se alguém tivesse cuidado dele, como se alguém tivesse coberto ele. Disposto ali. E com os braços cruzados, certinhos. Exatamente. Sim. No trailer tinha 2 armários de metal com um estoque de comida suficiente para alimentar os 5 homens por um ano. Mas Weir abriu apenas 36 latas durante quase 3 meses em que sobreviveu. Dezenas de outras latas estavam ao alcance de sua mão, mas permaneceram fechadas e provavelmente ele acabou morrendo de fome. No documentário, o irmão de Weir disse que ele provavelmente se sentiu culpado por estar provavelmente roubando de alguém e preferiu não comer, o que seria necessário para sua sobrevivência. Mas os itens mais incomuns encontrados no trailer foram um relógio de ouro, que as famílias não reconheceram como pertencente a nenhum dos 5, e um par de tênis que pertenciam a Gary Matias. Logo depois, encontraram Jack Madruga, ou Doc, e Bill Sterling. Provavelmente os dois morreram de hipotermia logo no início da jornada. Os seus restos mortais foram encontrados a cerca de 18 km do carro, no caminho em direção ao trailer. Eles sucumbiram ao cansaço e ao frio extremo da floresta antes de alcançarem qualquer abrigo. Agora, o Jack Hewitt. O que encontraram de seus restos foi basicamente apenas a ossada. Ele estava apenas a 3 km de distância do trailer. O fato de seus sapatos terem sido encontrados perto do trailer sugere que ele pode ter chegado até o abrigo com Ted e Gary, mas morreu pouco depois de sair de lá ou enquanto tentava buscar ajuda. Foi seu próprio pai quem identificou os restos mortais através das roupas. Depois de encontrarem 4 corpos, o único corpo que nunca foi encontrado é do Gary Matias. Apenas seus tênis foram encontrados dentro do trailer, mas as botas de Ted Weir haviam sumido, o que sugere que Gary pode ter calçado para conseguir se locomover melhor na neve. Como Gary sofria de esquizofrenia e estava sem sua medicação, uma informação controversa, acredita-se que ele tenha tido um surto psicótico e morrido de exposição em algum lugar mais profundo da floresta. Agora vamos para as teorias. As teorias são a melhor parte, tem tanta teoria desse caso. Antes disso, você quer adicionar alguma coisa sobre os corpos que foram encontrados, alguma coisa assim? Eu não sei se isso vai ser mencionado em algumas das teorias, mas o fato de ele ter usado, as botas terem sumido, o que sugere que ele possa ter pegado essas botas para poder sair, também é uma coisa que por si só sugere que ele tenha sido um dos últimos a morrer. Então, ele provavelmente tenha visto os amigos dele passarem dessa para melhor, e ele sem a medicação possivelmente ele já não sabia mais o que fazer, né? E aí o resto do que isso pode sugerir pra nós, provavelmente vai estar na sua aba de teorias. Vamos lá. Bom, eu trouxe 3 teorias e eu acho que você conhece uma que eu também conheço, mas eu não adicionei ela ao caso. Eu gostaria que você contasse para nós. Mas Fudeu. ok. Se fudeu. A primeira teoria, aliens. A mais aceita pela polícia. Vamos começar pela primeira. Aliens. Tem que ter aliens, né? Você pegou de um monte de aliens, não foi? Não peguei. Eu achei. Eu quis tentar ser mais pé no chão dessa vez. Mas sempre aparece de alien nessa hora. Eu coloquei no Passo Jet Love, eu coloquei o pé grande, que não tem porra nenhuma mostrando que poderia ser o pé grande. Tem uma foto borrada que mostra que é o... Tem uma foto de um pé gigante, mas tem nada a ver com o caso quando você pesquisa o Passo Jet Love. A primeira teoria, e a mais aceita pela polícia, pelo menos, sugere que Jack Madruga, o Doc, errou uma curva. E ao encontrar a neve, o grupo, com uma vulnerabilidade mental, entrou em pânico. Eles teriam abandonado o carro com medo de atolar e desorientados começaram a caminhar na direção errada, subindo a montanha em vez de descer. Isso daqui é muito complicado, tá? Você afirmar um negócio desse, mas ok. Acreditando que encontrariam ajuda em algum lugar. Mas eu já coloco aqui, ó, que porém essa teoria não é bem aceita.
Se essa é a mais aceita, eu vou te Pois falar é. pra você, eu não quero ganhar menos. Não é bem aceitos pelos familiares de Doc e dos outros membros também, né? Que afirmaram que para se deslocar até a montanha, ele teria que atravessar uma ponte e teria que lidar com a neve. Então, se ele notasse que ele estava atravessando uma ponte gigante, ele provavelmente entenderia: opa, tô indo pro caminho contrário, é melhor voltar. Talvez que seja um ponte. E se ele visse neve no chão, talvez ele pensaria: putz, tô longe de casa, irmão. Tô a uns 112 quilômetros de casa. Melhor voltar. Além disso, o risco do carro atolar não seria tão grande, levando em consideração que os 5 homens poderiam empurrar o carro sem problemas. Mesmo assim, os elementos dessa teoria não devem ser descartados, por ter sido a teoria mais pé no chão, entre aspas. Pegou todas as possibilidades de talvez coisas específicas que poderiam acontecer, jogou tudo no liquidificador e saiu isso daí, né? Pois é. E também foi a primeira teoria da polícia. Os jovens, depois de entupir as veias de açúcar, estavam animados, o cara se perdeu. 5 neurodivergentes com açúcar no sangue, gente, que perigo. Estavam em cima da montanha, 112 quilômetros de casa, e pensaram: vambora. Outra coisa dessa teoria é que o pai do Jack Hilt, ele afirmou que eram 4 pegadas próximas do carro. Ou seja, tá faltando alguém aí, né? Eita, é mesmo. Pois é, mas pode ser só a neve, sei lá, o caminho que eles fizeram. Cobriu? Sim. Algum deles pode ter ido atrás de alguém, aí as pegadas se misturaram no caminho. Pode ter acontecido. O que é mais plausível, alguém pode ter ficado no carro. Pode ser, não sei. Vamos para a segunda teoria, os valentões locais. Oh, não, eu lembro dessa. A segunda teoria é que alguns valentões locais poderiam ter coagido os rapazes para fugir e teriam acelerado a montanha acima em uma rota que não conheciam, acabando presos na neve por puro desespero de escapar dos seus agressores. Essa teoria pode fazer um pouco de sentido, porque se você pensar, por exemplo, eu não sei se tem essa rivalidade de times que tem aqui no Brasil, mas você pode pensar também que, por os caras terem ido em outra cidade, torcer por um time oposto dessa cidade, você pode pensar também que alguém pode ter ficado bravo com eles e ter coagido eles, né? Eles terem ficado assustados com essas pessoas. Isso pode ter acontecido. Ou alguém que eles já conheciam, talvez, da cidade deles mesmo, que eles encontraram. É igual aquele caso que a gente fez do cara que foi fazer uma viagem pra Bulgária com os amigos dele. Sim. E aí ele tava brincando de trocar as bandeiras da mesa. Então, assim, é uma coisa que o pessoal leva a sério quando você é uma pessoa de fora, tá torcendo pra um time que é contra o deles, e você ainda fica fazendo gracinha, né? No caso dele. Agora, no caso desse grupo, só o fato deles estarem numa outra cidade, torcendo pelo time deles, que tava jogando contra ali, né? Talvez isso tenha trazido algumas pessoas a ter alguma rivalidade com eles. Sim, e a gente tem que lembrar também que o Gary Matias ele já tinha se envolvido em problemas antes. Então ele poderia ter comprado essa briga, talvez, e aí ter aumentado, e aí ter chegado num ponto onde a galera só falou: não, aqui vai dar merda, vambora, e ter ido embora o mais rápido possível. Mas que é meio complicado também, porque a gente tem que lembrar que eles não saíram do jogo correndo. Eles foram para uma loja antes, comeram umas paradas e foram até algum lugar depois da loja. Não sabe se poderia ter, se esses tais valentões poderiam ter aparecido depois, poderiam ter seguido eles depois do jogo, né? Mas aí tem essa questão do hiato, né, deles lá na loja. Pois Os caras queriam mesmo confusão, teriam atacado eles na loja. Sim. E aí não tem, tipo, ninguém fala se eles entraram na loja com pressa, com medo, não sei o quê. Acho que quando você tá com medo de alguém seguir você, de alguém atacar você nem fica com fome, né? Você provavelmente não vai parar pra comprar lá. Sim, você vai voltar pra casa o mais rápido possível. Tá, vamos pra terceira teoria. Essa teoria sugere que o Gary Matias pode ter tido um episódio psicótico e comandado o grupo para dentro da floresta. Como ele era visto como uma figura de liderança pelos outros, eles podem tê-lo seguido cegamente por lealdade ou medo. Isso é outra coisa que tem no documentário. Algumas famílias citam o Gary Matias em um certo momento como falando que o grupo teria um certo temor do Gary. Isso provavelmente porque ele era o único com um diagnóstico de esquizofrenia. E ele já tinha se metido em conflitos anteriormente. Achei que era tipo uma psicofobia do grupo. Não. Ele é o único esquizofrênico, vamos tomar cuidado com esse cara aí. Não, porque ele já tinha um histórico mesmo.
e Gary estaria sem os seus medicamentos naquela noite. Mas seus familiares afirmaram que seria impossível o pai de Gary permitir ele sair sem ter tomado seus remédios. Então, ao mesmo tempo que tem muita coisa afirmando que o Gary provavelmente estava sem o medicamento dele, o próprio irmão dele falou, seria impossível o meu pai deixar o Gary sair sem que ele tivesse certeza que ele tinha tomado os remédios dele. Então, não sabe se ele pode, sei lá, ter escondido do pai ou se ele realmente estava medicado naquele momento. Pode ser que, assim, essa teoria, eu lembrava dela, mas que dizia que ele estaria, então, medicado, na parte, quando eu vi, né, não tinham cogitado dele ter saído de casa sem estar medicado, que ele estaria medicado mesmo, mas como eles ficaram perdidos por algum tempo antes deles morrerem, pode ser que o efeito do remédio foi passando com o tempo, né, então ele ficou vários dias sem remédio, sem tomar os remédios, o que não foi reforçando o efeito do remédio, o que pode ter ocasionado em algum episódio esquizofrênico da parte dele. Eu acho que faz sentido, mas se você pensar que se o pai tinha essa proteção com o filho, e pensar que ele sairia de noite com os amigos, iria pra outra cidade, eu não tenho tanta certeza nisso, sabe? Se ele não teria tomado os remédios realmente. Teria ter saído sem remédio? Ter saído sem tomar os remédios dele. Então, mas nessa parte da teoria que eu cito, ele teria saído medicado mesmo. Só que eles ficaram dias perdidos, né? Antes deles. É verdade. É verdade. Então ele ficou ali, naquele dia ele tava medicado. Aí ele ficou lá. Vamos dizer que eles ficaram 1 ou 2 semanas vivos ali. Talvez ele não tenha levado os remédios, né? Ele só tava medicado. Porque ele já imaginava que ele ia voltar às 10 da noite. Ele ia voltar às 10 da Não noite. por que levar. Caramba, meu. Aí você tá sabendo. Você conhece mais alguma teoria desse caso? Não, a principal desse caso era essa. Sim, eu também vi teorias sobre os valentões que o Gary teria brigado com eles e eles teriam jogado ele da ponte no caminho até as montanhas. E por isso, muito, né, cara? Calma. Muito Derry. Você torceu pro time rival, vamos jogar dessa ponte. Jogar da ponte. E por isso que teria 4 pegadas. Porque ele já teria sido jogado no caminho e eles teriam feito o resto do grupo ir até as montanhas e deixado eles lá. Pra morrer. Bom, eu lembrava que eles talvez teriam. Uma das teorias que eles estariam fugindo de alguma coisa, só não me lembrava do que, né? Mas parece mesmo que eles estavam querendo fugir de alguma coisa. E eles acham esse trailer de serviço florestal. Sim. E aí tem a casa do primeiro lá do grupo que morreu por inanição. Ou morreram com ele por inanição. Então, assim, não dá pra saber. Mas só de saber que ele teria morrido de inanição ali com o pessoal. E o Gary Matias teria sido o último a morrer, se é que ele morreu naquela época, né? Naquele momento ali. Não sei, são várias coisas que levantam e que eu não posso citar por motivos jurídicos. Mas... Sim. E tem outra testemunha nesse caso, eu acho que você tá ligado, né? Eu não adicionei ao roteiro aqui, mas... Tem o maluco do Fusca. Tem o maluco do Fusca que teve um ataque cardíaco, né? Sim. Eu não sei se o nome é John. Muito comum, eu não adicionei isso porque eu achei que talvez não seria importante, mas seria legal que se você falasse o que aconteceu. Era bem importante, né? Sério? É bem importante? Porque é um cara que viu o grupo, né? Mas cara... É a única testemunha. O maluco no meio do... Não, vai, conta aí, eu vou contar porque eu não adicionei essa bosta aí no roteiro. Acontece que eles estavam passando ali naquela rua da montanha, né, naquela estrada ali da montanha, e eles tinham visto um cara que não era um Fusca, mas aqui no Brasil ficou popularizado como cara do Fusca, só que não era um Fusca. Parou ali na estrada porque ele teve um problema mecânico, e ele tava esperando então alguém passar pra ele poder pedir ajuda, até que ele vê faróis se aproximando do carro dele, e aí ele pensa, tem alguém chegando, né, vamos pedir ajuda, e aí ele pede ajuda. Só que ele só vê um grupo de pessoas, de homens, assim, rapazes, em volta do carro. E ele não escuta eles respondendo as ajudas. Então ele pede ajuda e essas pessoas só respondem com alguns sussurros. E ele vê uma mulher com um bebê. Ali naquele... Nossa, fiquei todo arrepiado. Ele vê uma mulher com um bebê ali naquele meio daquelas pessoas. Mas eles não ajudam. Vê quem era o cara que tava pedindo ajuda. Entra no carro e pica a mula. Passa reto. Não ajuda ele. E aí o que acontece? Por que esse caso esse relato é um tanto quanto controverso? Porque esse maluco, que era o Joseph Scarns, ele tinha uma certa fama de... Quando ele tem um problema mecânico no carro dele e ele pede ajuda e as pessoas vão ajudar ele fica xingando as pessoas que estão ajudando ele. Então assim, ele já era... Não, ele era um bosta esse cara. Então ele pedia ajuda, as pessoas iam ajudar ele ficava lá xingando o povo. Não sei o que, esses filhos não sei o que, e tava xingando o pessoal que tava lá ajudando ele. Então... Acabou que virou um consenso ali naquela região de quando vê
o Joseph com o carro dele quebrado não ajuda. Passa reto. Isso faz muito sentido. Outra coisa, eu não adicionei isso ao roteiro porque eu achei a informação que ele só contou que ele viu essas pessoas, ele só deu esse relato quando o caso se popularizou. Sim. Foi bem depois, não foi instantaneamente. Os jovens desapareceram, ele chegou pra polícia e falou: eu vi esses jovens naquela noite. Não, quando o caso estava popular que ele foi e deu o relato dele. Então não sei se é muito confiável isso. Sim, a parte que fala sobre esse cara diz que essa mulher com o bebê, ela nunca foi confirmada. Não tinha nenhuma evidência de que tinha outro carro ali além do dele naquela época. E naquela mesma noite ele também tava passando mal, ele tava tendo um mini ataque cardíaco. Ele tava tendo um mini ataque cardíaco. Então, quem que vai acreditar em um cara que tá tendo um ataque cardíaco? Né? Pode ser que seja uma alucinação que ele teve ali naquela época, o que é muito comum. Além de que é numa noite escura, com baixa visibilidade. Então, provavelmente não viu bosta nenhuma naquele lugar, entendeu? Provavelmente não viu nada. A polícia perguntou pra ele o que ele viu, ele falou: vi nada, senhor, sou trabalhador. Depois o caso se popularizou. O que você viu? Então eu vi o que esse cara lá, um grupo de 5 pessoas, uma mulher com um bebê. Provavelmente tava com aquela cara de tipo, tô inventando, mas eu tô te contando isso. Bom, Brian Vincent, depois de falarmos sobre essas 3 teorias e também adicionar o ponto de vista de um mano num Fusca, que não era Fusca, que diz que viu os jovens, mas provavelmente não viu. Não viu? E que diz que tem um ataque cardíaco, que a gente não sabe se teve realmente. E que viu uma mulher grávida, que a gente não sabe se estava grávida. E nem se existia, né? Pois é. Ou seja, era 2 pessoas que não existiam em uma. Já parou pra pensar nisso? Talvez o esquizofrênico do grupo seja ele, entendeu? Ele era tipo o Paulo, bateu com a cabeça, falou que viu Jesus e todo mundo acreditou, né? Ó, meti um ateísmo. Caralho, uau! Bom, eu quis ressaltar as opiniões dos familiares, pois foi algo frequentemente ignorado durante a investigação, o que seria crucial para entender como os rapazes agiriam em situações de estresse, né? Porque como tinha esse estigma na época de todos eles são, eu não vou falar a palavra, mas eles têm uma deficiência intelectual, eles poderiam simplesmente ter ido pra um lugar cheio de neve, ter subido uma montanha ao invés de descer ela e nunca mais ter aparecido. Porque eles nunca teriam chegado nessa parte, né? Pois é. Sair e ter neve em 1 metro. E por conta dessa discriminação, o processo da investigação foi comprometido, né? Uma coisa que eu adicionei ao roteiro é que nas matérias dos jornais, isso me impactou bastante, eles utilizavam um título muito parecido, que era o seguinte: 5 jovens levemente retardados desapareceram sem deixar rastros. Todas as notícias tinham um título extremamente parecido com isso. Todas elas. E todas elas meio que seguiam nesse caminho de... eram jovens que tinham essa deficiência, então eles não conseguiam raciocinar direito e não conseguiram tomar boas atitudes, então eles se perderam por aí, sabe? Eram sempre estigmatizando mesmo, porque nessa época eles mal sabiam diferenciar, né? O que era uma pessoa que simplesmente tinha uma certa dislexia ou uma pessoa que tinha um grau mais acima, sabe? Eles simplesmente falavam, sei lá, tal pessoa é mais lenta, ou tal pessoa não sei o quê. E também tinha o estigma de, tipo, não saber diferenciar, então não saber se uma pessoa, qual grau, com o nível de uma certa pessoa, como trata ela de uma certa forma. Então, chegando na conclusão oficial do caso, o 5 do condado de Yuba permanece um mistério. Talvez por conta do preconceito da época, que ainda transparece hoje de forma mais sutis, ou talvez porque tenha sido um acidente que desencadeou uma sequência de eventos desastrosos. Se foi planejado ou acidental, há quase 50 anos depois, a verdade ainda é desconhecida. A gente não sabe direito o que aconteceu, só tem teorias sobre o caso, tem um monte de pistas espalhadas, o que aconteceu com os corpos, porque os tênis do Gary estavam no trailer, mas o corpo dele não, se ele tinha pegado, se o Gary realmente já esteve no trailer, já que eram 4 pegadas. A gente não sabe se os 5 realmente subiram naquela montanha ou se foram realmente só 4. Então tem muita coisa discutida desse caso, e eu acho que é um bom momento pra gente discutir sobre ele. Se você tem alguma teoria, se você tem alguma coisa a agregar a este caso. Eu acho que a única coisa que eu consigo comentar agora é justamente só falar sobre essas manchetes que a gente viu aí. Você vê como que as pessoas realmente entendiam com o que elas estavam lidando ali. Falar que
eram 5 pessoas levemente retardadas, e sendo que na verdade eles apresentavam transtornos diferentes entre si. Tinha esquizofrenia, o outro tinha possivelmente uma dislexia, aí tinha outros que talvez estavam ali no espectro autista, então eram coisas totalmente diferentes, mas não, é tudo a mesma coisa. Os dois são levemente retardados. Então esse tipo de coisa inviabilizou, na minha opinião, muito mais a investigação, porque eles não sabiam o que eles estavam lidando, eles não sabiam o que eles estavam nem procurando. Achar que todo mundo tá exatamente na mesma condição é também assumir que todo mundo tinha exatamente o mesmo nível de autonomia, o que não é necessariamente verdade. Tinha algumas pessoas desse grupo que eram um pouco mais vulneráveis, tinha outras pessoas que eram até bem responsáveis. Tanto que o Jack Madruga, ele era conhecido como um dos responsáveis do grupo. Isso atrapalha, talvez até hoje, a descobrir evidências novas desse caso, porque se você não for um especialista da área, se você não for uma pessoa que é mais ligada nesse tipo de informação, a maioria das pessoas que não tem acesso à informação de qualidade, nem acesso à literatura científica, esse tipo de coisa, ainda acha que é tudo a mesma coisa, ainda acha que tá tudo no mesmo saco. Talvez um novo caso como esse possa acontecer e a gente vai ficar no mesmo nível de mistério, né? Porque as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, velho. Ninguém sabe o que elas estão fazendo. As pessoas são burras, cara. Até hoje a gente não... Tem muita gente que não sabe lidar muito bem. Por ignorância mesmo, não sabe lidar, e por isso tem preconceito também. Tipo, quantos comentários a gente já não ouviu em escolas, em círculo, em rodas sociais, né? Comentários de pessoas simplesmente que têm uma ignorância e por isso acabam por lidar como se não fosse uma pessoa, né? Como se fosse uma parada esquisita, uma parada estranha. E na parte do estranho, na parte pura da palavra estranho, eu diria que as pessoas não estão totalmente erradas ao dizer que é diferente, né? Que a palavra estranho significa essencialmente diferente. Eu penso que o despreparo para lidar com esse tipo de coisa diferente é o que impossibilita. Sim, muitas vezes a gente não sabe nem como falar ou como chamar aquilo que a gente tá presenciando. Se é uma pessoa, qual termo a gente deve usar, qual termo é o correto. Antes de fazer esse episódio, eu não tinha muita certeza de qual termo eu deveria usar, tanto que eu tive que pesquisar sobre qual seria o termo mais adequado. O que eu achei foi que é uma deficiência intelectual, pessoa com deficiência intelectual, mas os termos mudam com o tempo, porque no tempo achavam que seria uma doença, mas não é uma doença. Aí com o tempo as pessoas começaram a achar que seria talvez ofensivo deficiência, e depois viu que talvez se encaixe melhor. E deficiência intelectual, quando você fala isso numa roda, talvez tenha pessoas que achem que talvez não seja a maneira certa de conversar, porque existe uma falta de informação sobre isso. Falta um preparo, até mesmo as pessoas saberem sobre o conceito das palavras. Quando a gente diz deficiência, a gente interpreta como se fosse algo pejorativo, mas deficiência significa essencialmente falta. Uma pessoa que é deficiente em comunicação, ela tem não é que ela não tem comunicação, ela tem uma comunicação reduzida. Então dizer que a pessoa tem deficiência é basicamente dizer que ela tem uma habilidade reduzida. Então, sei lá, acho que saber o significado dessas palavras ajuda também. Eu acharia deficiência intelectual um tanto quanto não próprio, mas é porque depois que a gente começou a usar o termo transtorno, talvez tenha sido um pouco mais leve dizer que a pessoa tem um transtorno. Algumas pessoas ainda acham transtorno ruim, então popularizou-se então o termo neurodivergente. Assim, a gente tá tendo esse debate aqui, mas os dois que estão apresentando esse episódio são neurodivergentes, tá? Só que a gente não sabia dizer sobre a nossa própria classe, então veja bem. Eu mesmo não tenho nenhum conhecimento, assim, mais amplo, mais avançado nessa área. Eu tenho um colega que é autista. Acho que eu já te contei esse caso, mas pra ficar registrado no episódio, ele tava no elevador com o pai dele, entrou uma moça no elevador, uma moça assim, meia idade. E aí ela pediu assim: você pode apertar o botão do segundo andar? O pai dele foi apertar o botão. Aí ela falou assim: não, deixa ele apertar. Aí ele foi, apertou o botão do segundo andar e ficou tipo olhando assim, o que tá acontecendo? Aí ela olhou pro pai dele e falou: nossa, é tão bonitinho, né? Ele consegue fazer as coisas direitinho. Cara, ele tem autismo nível 1 de suporte. Nossa, cara. Nível 1 de suporte é o meu, né? Assim, são pessoas que são completamente funcionais. Sim. Que tem uma ou outra questões que precisam ser tratadas. E esse nível 1 de suporte, ele inclusive pode ser usado como psicoterapia. Então a pessoa não precisa ser tratada como se ela fosse uma criança, até porque ele é adolescente, ele é criança na cidade. Sei lá, não precisa ser tratado como se ele não soubesse o que ele tá fazendo ali, entendeu? Ele consegue pensar exatamente igual a ela. Sim. E cada caso é diferente, né? Os casos não são... É por isso que é um espectro, cada um tem uma posição ali
no espectro. Cada um vai ter uma coisa diferente. Por isso é tão difícil de diagnosticar também. Mas esse tipo de coisa, essa falta de informação, essa mulher, pela idade dela, ela deveria saber disso. Uma pessoa da idade dela que deveria ter, pelo menos eu acho, ter acesso à informação, tinha que saber disso, né? Tinha que saber que não é toda pessoa autista. Sim. Que tem, só porque tava com um crachá do cemitério. Esse tipo de falta de informação, pra mim, sempre vai ser a parte pior desse caso. O estigma sobre transtornos mentais, neurodivergência, esse tipo de coisa, que é uma coisa que acontecia naquela época, 50 anos atrás. Sim. E hoje tá praticamente igual, ou se não pior ainda. Acho que o que eu posso falar sobre é sobre o TDAH. Recentemente tem sido muito estigmatizado, mas não sei muito bem se é essa palavra. Porque virou uma parada tipo, você tem TDAH? Todo mundo tem TDAH, sabe? Então, é uma coisa que eu descobri quando eu era bem mais novo. E eu lembro dessa cena pra sempre. Acho que vai ficar marcado pra sempre na minha vida. Que é ter ido numa psicóloga junto com a minha mãe. Eu era muito pequeno. E eu lembro da psicóloga, era num postinho, e eu lembro da psicóloga ter virado pra minha mãe e falar: você não acha que ele tá querendo achar uma solução mais fácil pra lidar com os problemas dele na escola? Você tá brincando? Ela achou que eu tava tentando arranjar alguma coisa que me desse algum benefício, alguma coisa que me ajudasse porque eu tinha problema de aprendizado. Que eu realmente não conseguia, assim. Enquanto a turma tava, sabe, em 3 meses ela tinha aprendido 4 matérias diferentes. Eu não tinha aprendido a primeira ainda, eu não tinha aprendido o básico, porque na escola você vai aprendendo uma matéria, essa matéria vai ficando mais complexa com o tempo. Enquanto eu tava no começo, a galera já tava passando pra outra matéria, às vezes, sabe? Então eu tinha problemas super básicos, porque eu não conseguia prestar atenção, porque eu sempre ficava no meu mundo mesmo. Eu também não conseguia pedir ajuda, porque quando eu pedia ajuda, que eram poucas situações, às vezes era uma coisa tão básica que eu ficava com medo de pedir ajuda, ou eu simplesmente não conseguia entender, porque era uma coisa que eu tava muito atrasado mesmo. Eu ficava muito pra trás. Essa parada que a própria psicóloga falou pra mim desbloqueou mais um problema comigo, porque se já era difícil eu pedir ajuda antes, ficou mais difícil ainda, sabe? Porque você pede ajuda, a pessoa te julga. Sim. E ainda mais com esse negócio de tipo, todo mundo tem TDAH, eu acho muito complicado falar que eu tenho TDAH, porque parece com uma modinha, parece que eu tô querendo me mostrar, parece que eu tô querendo um benefício, como a minha psicóloga falou. Eu não sei como é pra alguém que tem um espectro autista, deve ser, mas eu, com a visão de alguém que tem TDAH, essa é a minha visão sobre isso, sobre essa estigmatização no mundo. Muita gente que tem está no espectro também, e eu mesmo já ouvi muito isso, muito mesmo. Todo mundo é um pouco autista. Véi, por gentileza, direcione-se às férias. Porque se você tivesse no espectro, você saberia exatamente o que eu tô falando. Isso acontece muito com TDAH. Sim, todo mundo tem TDAH. Todo mundo fica distraído às vezes. Mas, cara, TDAH não é você ficar distraído naquela aula de história que você não gosta. É você ter problemas com concentração e hiperfocos também. Sim. O tempo inteiro, em mais de um cenário. Não é só Sim. na escola, numa aula que você não gosta, ou numa coisa que te obrigam a fazer. Sim. É em vários cenários. O autista, ele tem um comportamento autista o tempo inteiro. Não é só quando ele tá no trabalho entediado, ou quando ele tá sob efeito de muita cafeína. Não é bem assim. E é uma forma diferente do cérebro dela funcionar. E as pessoas não entendem isso. As pessoas vão achar que é só um comportamento estranho, um comportamento disruptivo. Na verdade, não é. É só a forma dela enxergar o mundo. Enquanto não entenderem isso, a gente não vai ter uma diminuição dos casos que são semelhantes ao do Yuba County, né? Acontecem vários e vai continuar tendo, não só de desaparecimento, mas casos em que acontecem até crimes, talvez. Mas que as pessoas não vão conseguir saber a causa, ou não vão conseguir saber o que estava rolando ali na época, porque elas não entendem porcaria nenhuma sobre transtornos mentais. Isso me irrita, velho. Não sei se deixa claro, isso me irrita muito. As pessoas não sabem, cara. Acho que tinha que ser uma matéria obrigatória na escola, o DSM. A pessoa tinha que ler o DSM-5 inteiro, assim, saber todos os transtornos mentais. Só terminar com as minhas referências, que geralmente a gente fala no começo, mas eu deixei pro final porque eu quis. Porque somos nós pra julgar, cara. Eu usei o documentário da Netflix de Arquivos do Inexplicável. Eu usei a Wikipédia. Bom. Eu usei o The Sacramento Bee, que foi um jornal local que documentou o caso, e o The Do Network, que é um site um pouco mais recente, mas que soube documentar bem, num ponto de vista mais atual de o que aconteceu com os corpos e tudo mais.
teve um ponto de vista mais atual sobre o caso. Bom, mas onde os ouvintes podem ver esse episódio, podem seguir a gente, pode... Seguir não é uma boa ideia, né? Não seguir a gente. Não, eu não gosto de ser seguido, mas se você quiser acompanhar nossas redes sociais, nós estamos no Luzes do Farol Pod no Instagram, nós estamos no Luzes do Farol Podcast no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Deezer e em todos os principais agregadores de áudio e vídeo também. Não esqueça de deixar suas 5 estrelinhas no agregador que você usa para escutar a gente. Se você estiver no YouTube, deixa o seu like também. E se tiver aparecendo o botão de hype, dá o hype do nosso vídeo para ele aparecer para mais pessoas também. Compartilhe para qualquer pessoa que inclusive vai odiar esse episódio. Mas é porque é assim que é bom. A pessoa que vai odiar, que ela vai gostar do episódio no final das contas. E assim, nós nos encontramos no próximo episódio. Eu acho. Até tchau. Tchau.